Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras, e o tema do nosso programa de hoje é a história da internet no Brasil. Falaremos sobre a primeira conexão à internet no Brasil, sobre as conexões ainda antes da internet, falaremos sobre a criação do CGI-BR e do NIC-BR e muitas outras coisas interessantes. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Mas antes de irmos para a conversa, é importante que você se inscreva na sua plataforma de streaming favorita e adicione o Camada 8. Então lá no Spotify tem um sininho, por favor marquem ele. O convidado de hoje é o Demi Guesco, o diretor-presidente do NIC-BR e membro do CGI-BR. O Demi é considerado um dos pioneiros da internet no Brasil. Ele é famoso por ser um dos 5 brasileiros integrantes ao Hall da Fama da internet. Então toca a vinheta e a gente vai para a conversa. Roteamento de ideias. Então, Demi, seja bem-vindo ao nosso Camada 8, o nosso podcast aí sobre infraestrutura e tecnologia. E, como a gente já pede de início para o entrevistado se apresentar, eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho de você, até porque se eu tentar falar e esquecer algo, eu vou ser demitido, não é? Talvez, por que não? Nada. Veja, eu sou um engenheiro, nasci em 53, nasci em Trieste, uma cidade da Itália, mas eu sou brasileiro de naturalidade, sou apenas brasileiro, nacionalidade, perdão. E eu estou me envolvendo com essas coisas já há algum tempo, desde o final dos anos 80, desde o final dos anos 70, quando se começou em outro tipo de rede. Mas, em suma, eu acredito que estamos tratando de internet e redes acadêmicas em geral e não acadêmicas. Então eu tenho aí uma certa história de envolvimento nisso. Bom, Demi, você é o nosso diretor-presidente aqui, né? O que faz o diretor-presidente do NIC-BR? Qual a sua função aqui na instituição? Para isso tem que tratar do que é o NIC-BR. O NIC-BR é uma instituição privada, sem fins lucrativos, e que de alguma forma segue desde a linha original, que é o registro brasileiro, e portanto toma conta do ponto .br. Além disso, como é uma instituição sem fins lucrativos, ela retorna o que ela recebe do registro BR para outras atividades da internet brasileira, como por exemplo esse podcast que nós estamos assistindo, como segurança em rede, como estatísticas, como medição de banda larga, em suma, tem uma porção de atividades. E essas atividades estão distribuídas em diversos centros do NIC e sob diversas diretorias. Existe uma diretoria de projetos, uma diretoria de serviços, uma diretoria que atende ao CGI, uma diretoria administrativa, e eu sou o diretor-presidente, portanto faço parte dessa diretoria e fazemos o NIC de alguma forma cumprir sua missão. Nem eu que estou trabalhando aqui sabia de tudo isso. Mentira. Vamos falar um pouquinho do passado, né? Porque você teve toda uma trajetória aí sobre as primeiras conexões aqui na internet no Brasil. O pessoal tá ansioso para saber, né? Como que era a internet aqui no Brasil antes do CGI-BR, antes do NIC-BR. Nós sabemos que você esteve presente nessas primeiras conexões, nesse primeiro feito da internet chegar aqui no Brasil. Como foi o processo para isso, né? Qualquer iniciativa tipo internet envolve muitas pessoas e, evidentemente, eu fui uma delas porque estava no meio do processo. Primeiro, por um interesse normal em interconexão de computadores. Eu, quando comecei a trabalhar no Centro de Computação da USP, primeiro como estagiário no final de 71, depois como analista, depois como coordenador de uma área e tudo mais, a gente tinha iniciativas de conectar computadores e terminais de computadores, e havia várias atividades que precisavam disso. Por exemplo, eu me lembro que o CIB, que era o Sistema de Bibliotecas, queria trocar informações sobre arquivos de biblioteca para você saber, por exemplo, se um livro que você procurava, em que biblioteca estava. E se você pudesse integrar isso aí, seria muito bom. O pessoal da medicina também queria acesso aos documentos da National Library de Medicina nos Estados Unidos. Então havia um monte de gente ansiosa para poder interconectar máquinas e os computadores começavam a ficar potentes para isso. Nós tínhamos uma estação, por exemplo, na reitoria ligada num negócio chamado Remote Job Entry, ou seja, um acesso remoto para imprimir coisas administrativas lá e tudo mais. Daí eu saí do CCE, depois que eu fiz o meu mestrado lá na Poli, comecei a fazer o doutoramento e acabei indo para a FAPESP. E lá, sob orientação do professor Oscar Sala, um sujeito absolutamente brilhante, ficou claro que a FAPESP podia, de alguma forma, integrar a iniciativa de ligar as universidades em redes acadêmicas, porque o pessoal que ia estudar lá fora conhecia correio eletrônico, conhecia jeitos de comunicação e voltava para o Brasil e ficava ilhado.
Então a FAPESP decidiu que faria um esforço para prover uma conexão para universidades do estado de São Paulo. E a essa altura descobrimos que outras instituições também estavam fazendo esforços no mesmo sentido. O LNCC, por exemplo, lá no Rio, estava tentando conectar a uma rede acadêmica também. E a primeira rede que nós, de alguma forma, visamos a ter uma conexão foi uma rede chamada BitNet, que era muito popular na época. Nós tínhamos um time pequeno na FAPESP, mas extremamente competente, com o Gomide, aí, finado, já falecido, Wilson Sarto e outros. E a FAPESP tinha um excelente relacionamento com um laboratório em Chicago, perto de Chicago, chamado Fermilab, que os físicos da USP iam lá toda hora fazer doutoramento e pesquisas, o diabo. Então o Fermi foi o nosso ponto de ancoragem e nós fomos lá ancorar a BitNet. E quando fomos ancorar no Fermi, descobrimos que o Fermi trabalhava uma outra rede também interessante chamada HAPNet, High Energy Physics Network, uma rede para física de alta energia, e essa rede usava um protocolo muito melhor que o da BitNet, que era um protocolo da Digital chamado DECnet, que permitia acesso a máquinas, permitia um negócio chamado, parecido com o Telnet, que na internet tem depois e tal. Então nós ganhamos o pacote BitNet HAPNet na conexão com o Fermi, e isso no final dos anos 88, setembro de 88, por aí. Então essa foi a primeira conexão, tipicamente um serviço para a comunidade acadêmica. Nós não fizemos pesquisa na área, não publicamos paper, fomos um trabalho de serviço, né? Fornecer serviço para as 3 universidades, mais o IPT, mais etc. e tal. Isso depois foi se expandindo, nós acabamos registrando o BR em 91, podemos comentar mais para frente sobre isso. Passamos a integrar a internet. Na verdade, o BR foi registrado em 89. Em 91, começamos a ter trânsito internet. E aí a coisa se expandiu cada vez mais. E nesse intervalo também a RNP surgiu, que foi uma forma importante de integrar a comunidade. Então, o começo foi basicamente necessidade de conexão a redes acadêmicas. E o começo foi HAPNet, BitNet, depois internet e BR e daí para frente. Essa HAPNet, BitNet é uma conexão de escada? A mesma conexão foi usada depois para a internet? Como que era isso daí? Então, a conexão foi dedicada, nós pedimos uma linha que ligasse a FAPESP ao Fermi, e nessa linha a gente colocou um protocolo em cima do outro. Então, o protocolo básico nosso era o DECnet, então nós rodávamos DECnet na linha entre nós e o Fermi, e havia software que em cima do DECnet carregava o BitNet. Então, o BitNet foi carregado em cima do DECnet, que estava na linha, e só para complementar, em cima desses dois carregamos também TCP/IP. Então, era uma linha só que trabalhava com vários protocolos um em cima do outro. Era aquela coisa que a gente chamava de LP, que era Sim. aquela linha de cobre privada de ponta a ponta, daqui até os Estados Unidos, então? Mais interessante do que isso era, evidentemente, cabo submarino para chegar aos Estados Unidos. A nossa conexão era cabo submarino coaxial, portanto era cobre debaixo do oceano e não fibra óptica. Na época as fibras ópticas estavam começando a aparecer, mas o cabo que nos deram via Embratel era um cabo ainda coaxial, a velocidade era de 4.800 bits por segundo, que é uma velocidade, né, absolutamente ridícula hoje, quer dizer, você não usa para absolutamente nada, mas mesmo assim nós conseguimos trazer milhares de e-mails por dia, evidentemente só texto, na época só havia texto, e isso foi... Uns dias atrás a gente entrevistou o Darwin, que trabalhava na Angola Cables. Ele estava falando do cabo submarino aqui do Brasil até Angola, e a gente ficou perguntando para ele, provocando ele um pouquinho, falando se ele que tinha apertado o Enter do primeiro ping. O primeiro tráfego que rolou de IP mesmo, de internet, foi um ping? Ou foi alguma outra coisa? Não, bom, certamente a primeira coisa que você fez, a primeira coisa que eu testei, uma visita interessante que a gente fez a Larry Landweber, foi descobrir que existia um negócio chamado Trace Route, que eu não conhecia, que dava para fazer o caminho de lá até aqui. Então nós de lá fizemos o caminho até a FAPESP, funcionou. Ping era outra, evidentemente, forma de testar o caminho. E isso foi no final de janeiro de 91. A data que o Gomide estabeleceu como oficial é 7 de fevereiro, quando ele anunciou que a conexão estava estável e que, portanto, podia ser usada. Então, talvez 7 de fevereiro de 91 foi quando a conexão à internet ficou viável. Essa foi a primeira conexão brasileira, porque na época o LNCC continuava só em BitNet e não havia outra conexão acadêmica funcionando. E foi você que apertou o Enter do Trace Route? Bom, na sala do Larry Landweber fui eu, mas ele estava do lado e não faz muita diferença. 88 foi o ano que eu nasci. Então eu nem estou sabendo muita coisa do que vocês estão falando aí. Mas se puder explicar um pouquinho mais, por exemplo, você estava falando que começou com essas duas redes, né, a BitNet, a HAPNet, e depois que entrou o TCP/IP, né, que realmente virou a internet.
Mas antes disso, então, já tinha uma conexão de comunicação entre as universidades brasileiras, não com o mundo lá fora. Sim. E aí, depois, qual foi a necessidade de conectar a internet? Foi para essas instituições brasileiras conversarem com outras instituições acadêmicas lá fora? Talvez falar um pouquinho dos serviços que estavam disponíveis, né? Porque hoje a gente pensa na internet, a gente, sei lá, pensa em redes sociais, pensa em web. Isso já existia naquela época? Vamos lá. O que havia na época é o seguinte, isso é uma coisa interessante para ter em mente aí. Nós tínhamos, evidentemente, padrões em telefonia, padrões em comunicações, né? Padrões em modem. O que era um modem? Modem era um equipamento que podia transformar um sinal analógico em digital e vice-versa. Então, quando você tinha, por exemplo, um terminal ligado ao computador, você usava uma linha telefônica e você precisava de alguém que convertesse o sinal digital em sinal analógico para passar num canal telefônico. Esse canal telefônico podia ser discado, aliás, era muitas vezes discado, porque você não tinha uma linha dedicada entre dois pontos, você discava e usava um modem, havia até um acoplador acústico que você ia usar para fone telefônico normal. Então, o jeito de você conectar era usando... Nós chegamos a fazer conexão via Telex. A gente tinha feito uma interface legal na USP para acessar o computador da USP via Telex. Então você pegava um terminal qualquer de Telex, entrava lá e conseguia acessar e virar um terminal do computador central lá do Boros, lá da USP. Então você usava os meios que se dispunha e a iniciativa nacional em relação a isso era seguir os padrões que a ITU, a International Telecommunication Union, iria propor. E na época os padrões eram os padrões da suíte X, X25, X400, X28 e tudo mais, que eram os conhecidos padrões da pilha ISO-OSI. Então, o mundo brasileiro de telecomunicações, que era estatal, Telebrás, Embratel, todas as teles, começou a adotar teletexto, X28, X25, e você contratava um canal desse e tentava de alguma forma ligar para algum lugar. Não havia algo que fosse, digamos, espalhado para todos e que funcionasse de uma forma homogênea, né? Então, essa era a situação aqui, você resolvia caso a caso do jeito que dava, né? Me lembro uma vez que veio um professor de uma universidade americana, eu acho que foi Stanford, não lembro, e esqueceu de trazer o pacote que ele ia implementar no Boros. Falou, isso não é problema, eu vou entrar em contato com o meu escritório lá, ele tinha um acoplador acústico, botou o acoplador acústico dele do lado do computador e nós gastamos 3 horas de ligação internacional para poder baixar um programinha que tinha uns 40K e ele baixou isso pela linha telefônica. Caiu-se o queixo das pessoas que olhavam isso aí, né? Em suma, essa era a situação. Por que nós resolvemos, por que foi necessário conectar redes acadêmicas? Porque a comunidade acadêmica aí, não só a física em geral citada como exemplo, porque eles têm muito interface para experimentos e tudo mais, mas você precisa mandar dados, receber dados, entrar em contato com o seu colega lá fora, com o seu orientador, sei lá o que for, e isso é muito ruim de fazer por telefonia, porque você fala algo que é mal entendido, é muito ruim de fazer por correio normal, porque leva 5 dias, 10 dias para chegar. Então as redes acadêmicas permitiam uma agilidade que não tinha alternativa nisso. Então a primeira ideia foi conectar em redes acadêmicas, e por isso o BitNet e RapNet, redes bastante simples. RapNet não era tão simples, RapNet era uma rede bastante sofisticada, mas com isso se resolveu o problema da comunicação entre pessoas. Como isso se espalharia para o país era uma discussão até política, porque você tinha na época, como eu falei, o Brasil na linha do ISO-OSI, como os Estados Unidos também estavam. Você mudar isso para TCP/IP era uma decisão mais complicada. O TCP/IP era um outsider, era alguém fora da linha oficial. É uma espécie de subversão nos padrões aceitos. Então essa foi uma longa discussão que acabou quando, digamos da forma, o Sérgio Mota ajudou bastante nessa área quando declarou a internet como um serviço de valor adicionado, que não tinha a ver com telecomunicações, etc. e tal. E isso se segue aí, já indo na direção da criação do CGI, mas eu já avancei muito aí. Quando a gente fala de necessidade de comunicação entre pessoas, nessa época da comunidade acadêmica, a gente está falando basicamente ali de e-mail, grupos de discussão, o que era exatamente Então, era isso? basicamente e-mail, tinha também texto, você podia mandar mensagem de texto sem ser dentro do e-mail, tinha uma coisa parecida com send-text, e tinha lista de discussão. A lista de discussão era uma coisa interessantíssima, porque foram as primeiras que o pessoal chamava de flame wars, né? Brigas, né? Você sempre estava numa discussão, havia. E aí surgiu uma história que depois se esqueceu, chamada Netiquette,
que era, digamos, um código de conduta para lista de discussão. Então, se você participa de uma lista de discussão, você não pode levantar um assunto que não é assunto da lista, você tem que tratar com educação os componentes da lista, você não pode ofender ninguém. Isso era uma regra, digamos, subentendida em listas de discussão, porque certamente em listas de discussão você tinha polêmicas muito intensas e às vezes até estremeciam velhas amizades. Então, a grande foco na época era isso, e havia um outro negócio interessante chamado Newsgroup. Newsgroups são painéis de informação que você recebia sobre determinado tema e que você podia colocar à disposição para quem quisesse ler. Então, uma espécie de jornal, digamos assim, sobre um assunto. Então, podia ter um sobre geologia, ou sobre software, ou sobre jogos, ou sobre o que fosse. Nós assinávamos os newsgroups, recebíamos isso em totum e repassávamos, por exemplo, para a USP, que tinha interesse. Aí o pessoal da psicologia queria acompanhar um determinado newsgroup, o pessoal da geografia queria outros, cada um acompanhava o que queria mais. Mas isso era, digamos, menos interativo, era mais uma espécie de jornal que você recebia, podia contribuir ou não, mas não era, digamos, em tempo real. Eu lembro quando eu comecei a usar a internet, ainda se usava bastante os newsgroup. E para o nosso ouvinte que nunca teve contato com isso daí, tipo você, é muito parecido com um fórum na internet e você tem tópicos, você tinha tópicos, né? E as pessoas entravam numa interface muito parecida com o e-mail e respondiam esses tópicos e as respostas iam ficando agregadas lá. Isso ainda existe hoje, mas existe aí uma forma bem mais escondida na internet. Agora, tem uma outra coisa que eu fiquei curioso, é que assim, quando a gente estuda hoje redes, quando a gente estuda computação, muitas vezes o protocolo ISO-OSI é apresentado para a gente como um modelo de referência, como se fosse algo que tivesse sido projetado e nunca utilizado de verdade. E daí, olha, a gente então tinha um modelo teórico que era para ser todo complicado, com um monte de camadas, e a gente fez numa implementação prática o TCP/IP, que é bem mais simples, ele junta camadas tal, e funcional. Mas você disse para a gente que o modelo ISO-OSI existiu de verdade, implementações dele, e teve uma espécie de guerra, né? Um monte de camada, né? Você quer dizer 7 camadas, né? E a camada 8 é o quê? Então, brincadeira aqui, porque a gente brinca falando do camada 8 justamente por causa desse modelo teórico de 7 camadas. Do ISO-OSI, como se fosse ali o usuário. O usuário na 8ª camada. Mas, então, teve uma guerra, de fato, entre protocolos, entre o protocolo oficial da ITU e um protocolo que foi feito pela comunidade acadêmica aí na ARPANET, que virou a internet. Bom, veja, evidentemente tem o viés pessoal, aí cada um tem a sua forma de contar a história. Eu estou aqui, evidentemente, no campo do inimigo, porque nós estamos na camada ISO-OSI, né? Camada 8, mas não faz mal. Camada 8 eu aqui. serei calmo, não teremos agressões aí e tudo mais. O que eu diria é o seguinte, veja, evidentemente é muito elegante o conjunto de camadas ISO-OSI, mas ele foi feito como uma extensão do que as operadoras de telecomunicação fariam. Então, para você, por exemplo, trabalhar em X25, você tinha um acordo com a Telco, e você tinha uma autorização e uma identificação, e você tinha, quer dizer, toda a estrutura ISO-OSI foi, digamos, pensada em algo bastante centralizado, controlado centralizadamente. Enquanto o TCP/IP é um negócio meio anárquico, né? O TCP/IP é uma colcha de retalhos em que você adere porque quer. Existe muito pouca coisa centralizada, as únicas coisas centralizadas são a coordenação, para evitar que você tenha o mesmo número de um outro cara, ou para você colida com alguém em termos de roteamento, mas não existe essa estrutura rígida que o ISO-OSI impõe. O ISO-OSI também geraria custos muito grandes de conexão, as placas eram caras e evidentemente você teria que depender das telcos para poder fazer a conexão. Então, o pessoal da academia foi num caminho diferente, o mundo foi num caminho diferente, e hoje esses dois mundos convivem porque as próprias telcos acabaram indo para o caminho do TCP/IP, que é mais fácil. Na verdade, se pode dizer que o Unix ajudou bastante nisso também, porque ele já vinha com isso embutido. Então, vários softwares abertos, Linux e companhia que vieram depois, já vinham estruturados para usar o TCP/IP e não tinham o suporte para ISO-OSI. Eu me lembro que no começo, tanto da RNP quanto das nossas redes, tivemos acordos de tentar, digamos, conviver nos dois mundos, como formas de tradução de um lado para o outro, e evidentemente sempre tentando evitar pisar calos sensíveis na área política, e com o tempo isso acabou coalescendo em direção ao TCP/IP, que eu acho que foi uma solução adequada. Só para comentar, me lembro de uma entrevista do Windsurf, bem nos velhos tempos, talvez 91, em que a pergunta para ele é assim: olha, a gente sabe que existe o GOSSIP, que é o Governmental ISO Program nos Estados Unidos,
Então, a gente sabe que o governo americano vai para ISO 11 e a gente escuta esse negócio do TCP/IP. Então, a minha pergunta para você, o cara falou, você acha que vai dar ISO 11 ou você acha que vai dar TCP/IP? Ele falou, eu não vou dizer o que vai dar, mas vai se chamar aberto. Então, chamaram o TCP/IP de um sistema aberto e está valendo. Quer dizer, não é tão importante o que é, desde que você chame ele da coisa certa. Bom, você falou que começou ali nas universidades, aqui em São Paulo, tudo. E como que foi esse processo de se espalhar para o resto do país? Então, vamos lá. Primeiro, em 87, essas iniciativas todas se conheceram. Teve uma reunião na Poli e a gente conheceu o pessoal do LNCC, conheceu o pessoal que começava a armar a RNP, o Michael Stanton, o Tadao Takahashi. O pessoal estava nessa reunião de 87, descobrimos que tinha várias iniciativas. Descobrimos que a nossa ia no mesmo caminho do LNCC, tentando ligar a BitNet. Aliás, já deu a primeira encrenca nos Flame Wars, aí, nessas guerras de lista de discussão. Os brasileiros do exterior falam, olha, tá aí o Brasil começando a conectar-se às redes, que legal, mas já começa com o pé errado, já tem as duas conexões para a mesma rede, BitNet, que barbaridade, não sei o que tal. Quer dizer, o pessoal, evidentemente, nunca ficaria satisfeito com nada. Então, a gente já falou, pô, a gente, maior esforço para ligar, os caras já estão reclamando, né? Mas, em suma, essa foi a primeira ideia. Convencemos a Embratel a nos ligar ao Fermi, aliás, outra... digamos, informação curiosa, nós precisamos ligar aqui a FAPESP ao Fermi, que fica lá perto de Chicago, em Batávia, e precisamos de uma conexão. Ele falou, mas vocês vão ligar, o Fermi é filial da FAPESP? Eu falei, não, o Fermi não é filial da FAPESP. Então a FAPESP é filial do Fermi? Não, a FAPESP não é filial do Fermi. Vocês vão imprimir nota fiscal no Fermi? Eu falei, não vamos imprimir nota fiscal no Fermi. Eles vão imprimir. Não, mas não tem nada disso. Nós queremos trocar informação, nós e a USP. Como a USP? A USP tem que pedir a linha delas. A USP vai usar a mesma linha de vocês para falar com o Fermi? Que barbaridade. Cada um tem que pedir a sua própria linha. Quer dizer, essa era a mentalidade do pessoal que fornecia linhas na época. A linha era para ligar matriz e filial, para imprimir nota fiscal remota, eventualmente para botar, digamos, o staff daqui comandando o staff de lá e coisa assim. Então, não, nós vamos fazer uma linha, essa linha vai ser usada por mais de uma pessoa, não, que absurdo, e mais de uma instituição, e não tem nenhuma relação hierárquica entre as instituições. Então, conseguimos uma licença que era temporária por uns 6 meses, mas não foi extinta, não, continuou valendo. Uma curiosidade, mas nessa época em que se fez lá o primeiro traceroute, o TCP/IP mesmo, a internet já era chamada de internet ou ainda era chamada de ARPANET? Não, já era internet. Eu vou continuar porque eu acabei não respondendo exatamente a pergunta. O que aconteceu? Então tivemos essa linha funcionando e o LNCC também. O que nós colocamos como política na FAPESP, a FAPESP pagou a conexão, ela não estava envolvida diretamente no processo, no sentido de que ela não participava da discussão, mas a FAPESP pagou a conexão, o professor Oscar Sala foi fundamental nisso, o Gomide era o homem técnico, mais o Joseph, mais o Wilson. Em suma, nós tínhamos esse negócio funcionando lá e o LNCC tinha o deles também. E a política que nós adotamos foi o seguinte, se vocês, universidades X, né, era basicamente para uma academia, trouxerem uma linha até a FAPESP usando Transdata da Embratel, né, em geral micro-onda de superfície, se você trouxer uma linha até a FAPESP, a gente conecta vocês na mesma estrutura que nós estamos e você pode participar da BitNet ou da RepNet. E daí as universidades do Brasil, os que se interessaram, tentaram se conectar ou a nós ou ao LNCC. Então, na verdade, viraram, sei lá, duas daqueles mamões com espetos, né? Um no LNCC e um na FAPESP, e as coisas iam mais ou menos ao acaso. Quer dizer, o que significa isso? Por exemplo, a Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? Que inclusive tinha digital com a gente, e portanto podia conectar na RepNet, conectou na RepNet e na BitNet com a gente. Já a Federal de Santa Maria, que tinha IBM, e portanto mais ligada ao LNCC, ligou ao LNCC, e tinha BitNet no LNCC. Então, se alguém de Santa Maria, por exemplo, quisesse mandar um e-mail para Porto Alegre, o e-mail saía de Santa Maria, ia para o LNCC, do LNCC subia para Maryland, que era a conexão do LNCC na Universidade de Maryland, Maryland ia até Chicago, Batávia, de Batávia descia para a FAPESP, e da FAPESP ia para Porto Alegre. Então, era um caminho meio longo, evidente que eletronicamente é muito mais rápido do que uma carta comum, levava provavelmente uma manhã inteira, ou talvez um dia inteiro, mas funcionava e tudo mais. Isso deixava claro que era melhor ter uma organização nessa história. E daí a RNP ganhou muita força. Quer dizer, em vez de você se conectar ao acaso, se houvesse um backbone nacional, e aí o pessoal do Tadao, do Michael, do Alexandre, né, resolveram, e nós, na verdade, o primeiro backbone foi desenhado lá na viagem de 91, que Michael Stanton e eu fizemos, essa mesma do Traceroute, mostrando que podia ter uma espinha dorsal, que era inicialmente ligando, digamos, a costa brasileira até Pará, né? Depois nós avançamos até Manaus, mas isso já foi mais tarde, porque aí
O pessoal do Rio Grande do Sul se conectaria no ponto de presença da RNP lá, que era em Porto Alegre. O pessoal de São Paulo se conectaria na FAPESP, que era o ponto de presença de São Paulo, assim por diante. Então a RNP gerou uma certa organização, né? Uma certa estruturação nas conexões acadêmicas e até hoje ela serve muito bem a isso e continua tendo uma atividade muito importante. Então foi nesse momento que criou a RNP, justamente para atender essa necessidade. A RNP foi inaugurada em 89, que eu lembre. Mas o backbone dela entrou no ar em 92. Em 91 a gente de alguma forma começou a contratar. Todas as primeiras conexões do backbone da RNP foram pedidas na FAPESP, à Embratel, mas para atender a RNP, porque nós éramos lá o chamado centro de operações da RNP. Nós só participávamos disso no sentido de organizar as coisas e de organizar os pedidos à Embratel, mas cada ponto de presença tinha equipamento próprio que o CNPq tinha alocado, de outras formas tinham alocado isso. E só para fechar nesse negócio, um outro ponto de consolidação do processo foi que em 92 aconteceu uma reunião importante no Rio, a Eco 92, um monte de gente veio para o Brasil e para poder manter a conexão deles com o exterior, além de UCP e outras redes que tinha na época, a internet era importante, então a nossa linha foi importante para alimentar o Eco 92 e na época se viu também um outro ponto importante que era todo mundo estava ligado ou no Rio ou na FAPESP e não estava ligado a FAPESP com o Rio, então precisávamos ligar a FAPESP com o Rio, porque quem estava na FAPESP ia para o exterior, quem estava no Rio ia para o exterior e como é que falariam entre si? Bom, isso não era grave. A primeira forma de conectar Rio a São Paulo foi pela Federal de Minas Gerais. Mineiro, que nunca foi bobo e sempre faz as coisas direito, Mineiro falou, não vou ligar nem na FAPESP nem no Rio, vou ligar nos dois. Então o Mineiro ligou nos dois. Então, via o Federal de Minas Gerais, nós tivemos um caminho entre São Paulo e Rio, que depois, na Eco 92, foi, digamos, melhorado por uma ligação direta entre São Paulo e Rio, para poder permitir que esse negócio funcionasse. Bom, chegamos aqui, então, na década de 90 já. E você tinha comentado antes que a comunidade acadêmica sentia assim, a necessidade desse tipo de comunicação mais ágil, mais rápida, que a comunicação por telefone, ou por carta, ou por outros meios não era assim adequada. E se isso era uma necessidade da comunidade acadêmica, a gente pensa que muito provavelmente era uma necessidade da comunidade de negócios também, né? Das empresas. Se a comunidade acadêmica já sentia falta dessa comunicação mais ágil, então as empresas, quando viram isso acontecendo, devem ter assim ficado maravilhadas e quisto levar essa funcionalidade para o mundo de negócios. E a gente sabe que foi na década de 90 que ocorreu justamente essa abertura da internet. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como foi esse processo de abertura da internet para uso comercial, tanto no mundo como aqui no Brasil. Essa foi uma transição que aconteceu, como você bem diz, no começo dos anos 90. No final dos anos 80 já tinha alguma coisa dessa, principalmente em empresas ligadas a equipamento, né? Por exemplo, a Cisco, São Francisco, nos Estados Unidos, que fabrica roteadores, evidentemente estava conectada à rede, a Digital estava conectada, a IBM estava conectada, equipamentos tipo SAM, por exemplo, que eram estações importantes, também tinham participação importante em discussões técnicas e referentes à rede. Então esse pessoal era participante da rede. No Brasil a gente não tinha muito disso, a gente não tinha muito pessoal de fabricante ligado à rede, até porque o Brasil não tinha lá muito fabricante nesse pedaço, mas eu diria que foi bem citado. Se quiser, além da comunidade acadêmica, houve ondas de entrada de outras comunidades. A comunidade de fabricantes, dependendo do ramo, entrou antes ou depois. Uma outra comunidade importante foi a comunidade de provedores, que migrou, por exemplo, de provedores de BBS para provedores de internet. Quer dizer, BBS era o Bulletin Board System, uma reunião de interessados em algum tema. Por exemplo, estou interessado em discutir filme, sei lá. Então, me ligo num lugar e converso em cima daquele ponto, uma ilha de conexão. Essas ilhas viram que valeria muito a pena ligarem-se entre si na rede geral. Então, me lembro da CompuServe, por exemplo, uma BBS importante americana que migrou para a internet. E no Brasil tivemos também equivalente, né? Teve o famoso caso da América Online. Então, isso de alguma forma, me lembro que a reação da comunidade acadêmica em geral era meio de, digamos, de angústia, porque vem esses caras falando umas perguntas sem pé nem cabeça. Quer dizer, eu estou aqui discutindo geologia, aí o cara manda dizendo minha tela ficou azul, o que eu faço? O que isso tem a ver com geologia? Quer dizer, a discussão aqui é sobre geologia, sua tela ficou azul, o problema seu, tá certo? Em suma, essa mistura, né, das diversas comunidades evidentemente gerou algum tipo de tensão, mas foi sendo perfeitamente assimilada. A terceira comunidade que eu diria que também entrou, quer dizer, certamente
essa comunidade de não acadêmica, primeiro ativistas, o pessoal da Eco 92, depois população de BBS em geral. A terceira comunidade foi, na minha opinião, o governo viu que tinha serviço que podia ser prestado via rede. E, estranhamente, a última comunidade que entrou foi a comunidade dos provedores de telecomunicação, que acabaram vendo que era melhor abandonar o que eles tinham de planos, digamos, de conexão via ISO-OSI e passar a entregar isso. Quer dizer, nós tivemos provedores de internet, e aí eu comento, veja, um pequeno parênteses, né? Como eu falei, essa transição de ISO-OSI para TCP/IP. A gente começou a dizer sistematicamente que TCP/IP era, digamos, a melhor solução acadêmica e estava dando certo, etc. e tal. E no final de 94, em dezembro de 94, o pessoal da RNP do Rio, basicamente, conseguiu convencer a Embratel, no Rio, a dar acesso à internet à pessoa física. E aí parecia uma vitória, a Embratel criou uma lista de interessados, né, para poder receber lá via REMPAC, via ISO-OSI, né, REMPAC X25, mas eles acessariam depois do TCP/IP. E isso parecia uma boa ideia, mas depois revendo, falando, pô, isso aí vai fazer com que a internet brasileira seja, né, um ponto no Rio de Janeiro, né, em 94. E aí, então, o Sérgio Mota foi instado pelo Carlos Afonso, pelo Ivan, pelo Tadal, todo mundo, a dizer, não, isso aí não é uma boa ideia. Então, a Embratel não deve dar acesso ao usuário final, ela deve receber, digamos, por atacado, TCP/IP, entregar para teles, que também não deve dar acesso ao usuário final, deve dar acesso aos provedores, e os provedores darão acesso ao usuário final. Isso criou, de alguma forma, um círculo virtuoso. Vários provedores surgiram, o Canal VIP, Mandic, e vários provedores brasileiros, interessantemente, saíram em equipamentos, em indústrias de mídia, né, em jornais. Então, o que parecia difícil no começo, porque Bitnet, Rapnet, mesmo internet era em inglês, nós tivemos conteúdo em português rapidamente disponível por volta de 95. Então, com isso, a internet brasileira ganhou impulso e não perdeu o pé, foi rapidamente evoluindo. Queria destrinchar um pouquinho mais isso daí, Demi. Assim, quando a internet era só acadêmica, toda a parte básica da infraestrutura, DNS, por exemplo, a parte de distribuição de IPs, o próprio backbone, né, as ligações principais, elas estavam estruturadas na rede acadêmica, imagino eu, né? E como que foi sendo feita essa transição para um modelo comercial da internet? Perfeito. Isso vem na linha mais ou menos que eu falei. Então, veja, como as teles foram a última onda nessa minha explicação, o que nós fazíamos antes delas entrarem no jogo era contratar canais, como nós contratamos, como eu falei, o canal da Embratel entre nós e o Fermi. Eles nos entregavam um cano e eles não entravam no mérito do que passava no cano. Podia passar Bitnet, Rapnet, TCP/IP, eles contratavam canos. O backbone da RNP foi uma contratação de canais e nós alimentamos do jeito que dava. Tinha pedaços com Bitnet, tinha pedaços com Rapnet, tinha pedaços com TCP/IP. Mas as primeiras empresas também se conectaram, por exemplo, lá nos Estados Unidos no Fermi ou aqui no LNCC, na FAPESP. As primeiras empresas se conectaram a esse backbone acadêmico? Sim. Na verdade, nos Estados Unidos havia um backbone importante, que foi talvez o que gerou a consolidação do TCP/IP, que foi a National Science Foundation Network, a NSFNet. A NSFNet, aliás, comemorou aí aniversário esses dias aí, foi até uma festa interessante. Então a NSFNet foi a primeira iniciativa do governo americano que admitiu o TCP/IP como protocolo. Quer dizer, quando a NSF foi escolher o protocolo, Dennis Jennings era o cara que tocava isso na época, decidiu que o TCP/IP estava ótimo, né? Então, com isso, de alguma forma, o TCP/IP ganhou o selo de protocolo de direito, não só de fato, né? E isso também era feito, como eu falei, quer dizer, o pessoal contratava canais, né? Canais até E1 na época, bom, em suma, canais, a nomenclatura americana era diferente, alta velocidade era 56 kilobits por segundo, coisa assim, mas eles contratavam os canais e lá colocavam o que queriam. Quer dizer, essa história de você contratar canal já com conteúdo é muito posterior. Hoje você contrata uma conexão à internet a uma tele de 100 mega, ele põe 100 mega na sua casa de internet, né? Antigamente você contratava um cano e o que colocava lá dependia das pontas, quer dizer, as pontas decidiam o que falariam entre si e o fornecedor da telecomunicação só entrava com um meio de comunicação. Está sendo uma aula extremamente interessante, estou aprendendo bastante aqui. Mas teve uma coisa que você comentou que eu acho que talvez eu tenha ficado um pouquinho confuso, né? Porque teve a questão de chegar ao ponto .br, né? O sistema do DNS. Como que foi isso, né, no Brasil, né? Porque você falou que a internet chegou depois do ponto .br. Isso. Aí foi em 91, né? Que você estava comentando. Aí eu falei assim, mas como que
O DNS chegou assim antes da internet? Eu fiquei confuso. Então, na Bitnet, cada máquina tinha um nome. Então, por exemplo, a máquina da FAPESP, a gente deu o nome nela de BR-FAPESP. Aí a USP a gente chamou de BRUSP. A Unicamp a gente chamou de BRUC. Então a gente usou uma norma que valia mais ou menos, né? Que era o seguinte, as máquinas brasileiras que forem colocadas colocam um BR na frente para na hora da lista alfabética aparecer mais ou menos juntos. Claro que alguns não toparam isso, o FRJ no Rio não botou o BR na frente, o pessoal podia não colocar, podia colocar o que quisesse. E a Bitnet tinha uma tabela de roteamento estática, você gerava uma tabela nova uma vez por semana. A tabela de toda a Latinoamérica, quem gerava era o Gomide na FAPESP, porque dependia das conexões. Por exemplo, como é que você ia de São Paulo para o Rio? Ia via Minas, ia direto do Rio, ou ia via USP, via Estados Unidos, descendo do outro lado. Então essa tabela era uma tabela de roteamento estático, não é como é hoje a internet, e a tabela de nomes era uma lista de nomes, que tinha uns 4.000 nomes na época, e começava a ficar difícil de achar um nome que não fosse repetido, e não tinha como agregar os nomes na mesma região. Como eu falei, o BR a gente usava na frente do nome, mas podia não usar e ser do Brasil, e podia usar como Brooklyn e não ser do Brasil. Então o BR não fazia nada de especial para nós. Aí tentamos ver se havia outras formas de nomeação, porque começava a crescer a quantidade de máquinas interconectadas, existia a forma DECnet de numeração, mas já estava vigente normas hierárquicas, né? E aí a melhor delas era da internet, mesmo sem ter conexão à internet, já era usado, você podia usar bitnet ponto alguma coisa, quer dizer, você tinha conexões, você tinha formas de nomear hierárquicas, que tem uma grande vantagem porque elas nascem individualizadas. Quer dizer, só existe um BR no mundo, debaixo do BR só tem um USP, debaixo da USP só tem uma Poli, debaixo da Poli só tem uma máquina Alfa. Então, Alfa, Poli, USP, BR é uma máquina que nasce com nome único por construção. Então, nos interessou ter um sobrenome que pudesse ser usado para a tabela de nomeação das máquinas, independente de qual fosse a rede que fosse usada. E a tabela de nomeação mais razoável era a que a IANA tinha implementado para a internet, DNS. E na tabela da IANA, eles tinham criado uma entrada para cada um das entradas da ISO 3166, que é uma tabela de locais, né? Não é só países, tem Antártida, tem Falkland, que não são países. Tabela de locais. E o local BR estava disponível. E nós pedimos, então, que Postel, que era o cara que cuidava disso, que se ele não tivesse nada contra, que nos alocasse o BR para a gente usar como sobrenome das máquinas do Brasil. E como a gente tinha, digamos, uma boa atividade já em academia, quer dizer, o pessoal da RNP estava funcionando, nós no Rio e tudo mais, e ele falou, tudo bem, então aí o BR e usem isso para nomear as máquinas. Isso foi em 18 de abril de 89. Mas nós não tínhamos TCP/IP. Então nós tínhamos o BR, mas não tínhamos TCP/IP. O que não impediu de usar o BR para algumas máquinas específicas, né? A gente podia usar isso para o UCP e para outras redes que pudessem usar esse tipo de nomenclatura, mas já estávamos resguardados em relação ao sobrenome. No final de 89, no mesmo ano do BR, o Fermi nos disse, olha, nós vamos abandonar a RapNet e a Bitnet daqui a pouco, quer dizer, daqui a uns 4 anos, porque foi criado um backbone novo nos Estados Unidos chamado ESNet, Energy Sciences Network, uma rede para física de alta energia, ligando grandes institutos e tal. E nós falamos, olha, já nos deram carona para Bitnet e RapNet, não nos levem junto aí para a internet quando vocês forem para o ESNet. Inclusive o Gomide visitou eles lá para ver os detalhes, etc. e tal. E durante o ano de 90 esse negócio foi se armando, nós arrumamos software para isso, eles migraram as máquinas deles e em janeiro de 91 a gente estava pronto para fazer isso aí. Fizemos uma última visita lá para acertar os detalhes. E em 91 nós passamos a ter, além do RapNet e do DECnet, internet na mesma linha. E aí o BR, de fato, podia ser deslanchado. Então, o BR é um acordo entre operadores de rede, entre o Postel, que cuidava do IANA, portanto, da raiz da internet, e o pessoal que operava redes acadêmicas no Brasil. E o BR foi delegado e, desde lá, continua firme do mesmo jeito, para o pessoal que operava redes acadêmicas no país. Então essa é a história de como se obteve o BR. E só para complementar, nós tivemos um segundo resultado positivo. Em 94, nós obtivemos um bloco de IPs para distribuir no Brasil, porque o Postel dizia, olha, toda hora vem um cara pedir 20 IPs para cá, 30 IPs para lá. O Gomide fazia esse encaminhamento o tempo todo. Então ganha de cara um bloco, né? E aí nós prometemos a ele que não íamos pedir mais nada até 2010, né? E não pedimos mesmo, tá certo?
E esse bloco então foi entregue para a Academia Brasileira. Nós decidimos, aí também foi a ideia do governo, começar a distribuir a Academia no começo do bloco e parte comercial do fim do bloco. Então os números maiores ficavam para a parte comercial, os números menores para a Academia, e o bloco ia se extinguindo em direção ao centro. Então quer dizer que o pessoal está hoje sofrendo com a falta de IPv4 porque você fez essa promessa? Não. Essa promessa foi em relação ao IPv4. O IPv4 acabou para todo mundo, evidentemente, mas nós fomos muito cuidadosos em distribuir, tanto que nós tivemos ainda, digamos, um rabinho de uso maior do que o resto. Mas acabou antes na Ásia do que aqui e na Europa também. Mas a promessa foi do bloco para a academia, né? Daquele bloco que foi usado para a academia acabou. Depois ganhamos mais blocos. Aquele bloco específico, ele falou, olha, vou dar um bloco, era um /9. /9 é metade de um /8. É um bloco razoavelmente grande. E nós usamos ele até 2000. Muito bom, mas é importante esclarecer isso, senão o pessoal vai ficar bravo de verdade de que não teve outros blocos, mas teve um monte de outros blocos. Aquele bloco específico foi o primeiro bloco que deixou a gente como NIR, que é National Internet Registry, ou seja, em vez do cara ter um por um justificar porque ele precisa de endereço, etc e tal, para a IANA, ele falou, não, vocês resolvem isso com vocês mesmo. Vocês ganham um bloco, em vez de vários pequenos /16 ou coisa assim, vocês ganham /9 e vão distribuindo isso do jeito que der, mas não distribuam com cuidado. E, como eu falei, a gente era sempre bastante cuidadoso com isso, para que não acabe antes da hora, porque senão vamos ter dificuldade. Deixa eu ver se eu entendi direito a questão do .br. Então, a IANA já existia, pelo menos na figura lá do John Postel, nas funções que ele fazia lá. Já existia a internet lá fora, mas a gente não tinha internet aqui, ainda não tinha TCP/IP. Mas vocês acharam, o pessoal achou uma boa ideia a distribuição hierárquica de nomes e quis se adiantar e já pediu o BR e já eventualmente até usar isso na Bitnet, na RIPNet, e isso foi tipo invenção tupiniquim, usar essa história dos nomes hierárquicos nessas redes que não usavam os nomes hierárquicos. Não foi invenção nossa, esse era um costume que existia na época, quer dizer, a internet já começava a se espalhar intensamente e uma mesma máquina podia ter um nome Bitnet e um nome Internet, usando o mesmo nome Bitnet, mas botando um .com atrás. Quer dizer, você tinha jeitos de ter aliás, né, outras formas de ter a mesma máquina, além do nome fixo, Bitnet ruim, um nome hierárquico da mesma máquina, usando o nome fixo mais algum sufixo. Então o pessoal que já tinha internet, eles pegavam a mesma máquina que estava conectada, talvez até nas duas redes, isso. E mesmo dentro da Bitnet usavam um alias para poder usar o nome da internet mesmo também. Que não tivesse conectada nas duas redes, você tem serviços como correio eletrônico que podiam endereçar a máquina com um nome específico, um DN específico. Então você tinha formas de chegar na máquina, mesmo ela sendo uma máquina pura Bitnet, você podia chegar nela por e-mail a partir de uma máquina internet usando gateways. Então você tinha nomes desse jeito. Você tinha gateways entre uma coisa e outra. A gente tinha um bom gateway funcionando na FAPESP. Correio eletrônico sempre foi universal. É ótimo, podia ser usado em qualquer rede. Então quem que controlava a IANA era tudo o John Postel. Ele que tinha todos os nomes e passava para todos os países. Então vamos lá. Então a historinha aí de novo curtinha. Quer dizer, evidentemente que a internet começa nos Estados Unidos e lá tem as primeiras máquinas. Quando eles começaram com isso, eles tinham uma ideia de criar, digamos, uma semântica para nomes. Então a semântica envolvia máquinas acadêmicas, militares, governo, comerciais. Então nos Estados Unidos havia 5 terminações com net, org, mil, edu. E uma que eles chamaram de int para coisas que fossem fora dos Estados Unidos, internacional. Então, com net, org, mil e edu eram denominações norte-americanas. Então, se você queria uma máquina para o Brasil, eles não iam te dar um domínio.com, porque um domínio.com era americano. Então você tinha que ter uma outra forma, mas tinha pouca forma, poucos países já rodando. Inglaterra.k já estava, outros então. O que foi pensado pelo IANA? Muito bem, esses domínios são, digamos, os americanos, com net, org, mil, edu. Para os demais, nós vamos criar um sobrenome, assim cada um se agrupa debaixo de um sobrenome. Então, o pessoal o K, vai ter o K, eles põem debaixo do K o que eles querem, né? E assim por diante. Então, o BR estava disponível, vamos pegar o BR e vamos usar. Nessa época, como tudo era grátis, o registro de domínio era grátis, IPs eram grátis, se você pedisse um domínio para o .com, ele ia dizer, não, o que você está fazendo aqui? Com o .com americano. Pede o seu domínio no BR. Você é do BR, peça lá. Mas quando isso foi, entre aspas, privatizado nos Estados Unidos, quando a Network Solutions ganhou a proposta de controlar o ComNet.org e, portanto, se autossustentar, cobrar $50 por dia, $50 por ano, a restrição de que isso é americano desapareceu. É evidente, se você pagar $50, se você vem da Nova Zelândia, não me interessa. Pagou, é seu. Então, o ComNet.org migraram
de norte-americanos para genéricos. Isso aconteceu simultaneamente à entrada em cena da Network Solutions e da cobrança por registro. Então, tanto isso que eu estou falando, dá para imaginar que eu estou falando verdade, porque, por exemplo, o Edu não migrou, continua americano. Você não consegue registrar .edu. Você também não consegue registrar .gov. .gov continua americano. Muito menos .mil. .mil continua americano. Mas com .net e .org não são mais americanos, são chamados genéricos. Então, esses genéricos, por que viraram genéricos? Porque ninguém obrigava eles a se manterem puramente norte-americanos. Genérico, mais gente registrando, mais recurso eu tenho, ótimo. Então, quando os genéricos surgem no mercado, você tem competição nessa lei de registro, quer dizer, não é mais a história de que você é brasileiro, vá no BR, você é americano, vá no COM. Não, você pode ir onde você quiser. E a IANA depois foi incorporada pela ICANN, e havia pressão para que mais maquininhas de registro fossem criadas. Então hoje nós temos, sei lá, uns 2.000 genéricos que teoricamente podem competir em todas as regiões do mundo com o .net e .org e com todos os registros de país. Então isso é um ambiente bastante competitivo e bastante variado. E o BR, por sorte, conseguiu, digamos, a cabeça dos brasileiros, tem funcionado tecnicamente muito bem, é antigo. E nós temos uma boa penetração no mercado nacional, mas você não é obrigado a usar BR, você pode usar qualquer domínio que funcione no país. Alguns, evidentemente, são fechados, você não vai poder usar o .edu para registrar a sua máquina, porque o Edu não vai deixar, porque ele é americano. Mas certamente o COM, .net, .org e um monte dos 2.000 genéricos podem ser usados. E alguns domínios de país também funcionam de uma forma não limitada às fronteiras do país. Você pode ter domínios de país que podem ser usados em outros países. A gente aprendeu aqui, tem aprendido muita coisa aqui sobre a história, né? Mas o tempo urge aqui, estamos já chegando aqui em quase 1 hora de entrevista. Então, estamos só em 1992, 94, exato, né? Falta muito. Então, ó, até para fechar um pouquinho o loop, né? A gente começou com a sua apresentação e você se apresentando e a gente enfatizando que você era o diretor-presidente aqui do NIC-BR. Eu acho que você não falou na sua apresentação, mas você é membro também do comitê gestor da internet, né? E você comentou sobre esses ciclos, essas ondas de adoção da internet. A gente estava falando sobre quando os usuários começaram, usuários comerciais, usuários domésticos aí começaram a usar a internet. E quando foi que houve essa necessidade, quando se criou o Comitê Gestor da Internet, depois o NIC-BR, e qual o papel dessas entidades em todo esse processo? Se você pudesse comentar um pouco sobre isso para a gente? De novo, é a minha visão, vou fazer um comentário rápido a respeito, mas evidente quando nós, Michael Stant e eu, quando voltamos dos Estados Unidos, já em 91, para começar a internet, falamos, precisamos começar a pensar no que vai fazer debaixo do BR. Então, a ideia foi o seguinte, debaixo do BR, que tal imitar o que fazem nos Estados Unidos? Então, pode ter COM-BR, NET-BR, ORG-BR, EDU-BR. Será que vale a pena ter EDU-BR? Eu achava que valia a pena, mas eu fui voto vencido. Não, EDU-BR não é bom, porque as universidades são o próprio BR. Então, as universidades não são do EDU-BR. Então, USP-BR, Unicamp-BR, direto debaixo do BR, mas as outras precisam COM-BR, MIL-BR, etc. e tal. Nós criamos essa estrutura vazia, evidentemente, e lá para 92, 93 já tivemos pedidos de pessoas que queriam registrar no COM-BR. Né? É uma empresa em Brasília, não lembro agora quem foi, mas alguém devia ter isso anotado em algum lugar, desgraçadamente não somos muito bons nisso. Então houve necessidade de ter alguém pedindo COM-BR. E daí falou, bom, agora como é que vai ser? Para registrar COM-BR o cara precisa ser uma empresa, precisa ter CNPJ, uma pessoa pode registrar um COM, uma pessoa talvez não. E aí, como é que você garante que isso não vai dar, por exemplo, alguém registrando o nome de uma marca famosa para impedir que o outro trabalhe e depois tente fazer chantagem com isso? Quer dizer, tinha uma porção de encrencas na área, né? E falamos, bom, se abrir isso para a lei da selva, isso vai ser complicado. Então, parece claro que essa altura do campeonato isso já vaza muito além do que a gente faz como serviço à academia. Então, era muito bom que tivesse um lugar onde você pudesse dizer, olha, qual é a decisão? Vai abrir para pessoas jurídicas, vai abrir para pessoas físicas. Cada pessoa jurídica pode ter um domínio só, pode ter vários. É livre para quem quiser ou não é livre? Que tipo de restrição você pode querer? E isso, evidentemente, queria algum tipo de orientação que fosse geral. E aí eu diria que, evidentemente, trabalho importante do Ivan Moura Campos, lá da Federal de Minas Gerais, do Tadal, do Carlos Afonso, etc. Um monte de gente se envolveu nisso. Vamos criar um treco que seria uma espécie de comitê, né? Esse comitê não tem poder de regulação, não é um... Nem a Anatel existia, a Anatel é de 97, isso é muito antes da Anatel, mas não é um poder de regulação, nem de impor normas, nem de impor punições, mas de dar orientação de como isso se desenvolverá. Então, essa foi, digamos, a ideia que patrocina a criação do comitê gestor, e começou com 9 membros,
Hoje tem 21, mudou. Era uma portaria interministerial feita pelo Sérgio Mota, em cima da história que eu comentei da Embratel, dando acesso. Quer dizer, como consequência desse círculo virtuoso de como será feito o acesso à internet brasileira, foi criado um comitê com os caras envolvidos na época no processo. O pessoal da RNP, o pessoal os usuários de computação, existia, como é que chamava aquela Associação Brasileira de Usuários de Computação, etc. e tal, representantes de provedores, representantes da Telebrás, etc. e tal. Então, esse pessoal se reunia para discutir e eles, por exemplo, geraram uma norma que foi evidentemente sugerida pelo pessoal, pelo Gomide especificamente, dizendo, não, cada CNPJ pode registrar um domínio só. Por que dizia isso o Gomide? Bom, primeiro porque o registro era grátis, não tem intenção de você ter um monte de nomes naquela coisa. Segundo porque se você vai gastar seu CNPJ com um nome só, você vai tomar cuidado. Então, se você é a Nestlé, você vai registrar Nestlé com BR e todas as demais marcas da Nestlé ficam debaixo de Nestlé. Então, sei lá, bombom.nestlé.com.br ou sapato.nestlé, não sei. Evidente que o pessoal de marcas fala, isso é pouco, nós queremos ter uma marca maior e tal. Então, isso foi aberto depois para 10 domínios por CNPJ. E mais que isso, ele tinha recebido do estudo INPI, né? o INPE, né? Não, Instituto Nacional para a Área Intelectual, INPI. Tinha uma lista das chamadas marcas notáveis. Então, as marcas notáveis, que era uma lista de uns 2.000 marcas, nós reservamos todas, dizendo, olha, são marcas notáveis, não pode deixar aberto para o primeiro que chegar leva, porque isso vai dar nhaca. Quer dizer, é muito melhor deixar isso aí guardado para que o dono da marca notável, quando acordar, né, e ver que existe internet, registre a marca dele. Então, esse foi um processo que gerou, evidentemente, algum tumulto, mas cá entre nós foi muito bem controlado. Quer dizer, tivemos muito poucas encrencas na área. A mais famosa encrenca, vocês devem lembrar da época, foi a América Online. Alguém registrou a AOL com BR, porque ela chamava, o nome podia chamar, sei lá, associação de não sei do que, e isso deu encrenca com a América Online em geral, um processo grande, no final se resolveu amistosamente. Mas houve um tempo muito confuso de adaptação em nomes de domínio, porque como a lei não protege os que dormem, né, o pessoal demorou para tomar tento de que havia formas de registrar aquilo e proteger digamos, a imagem, a marca da empresa. Então, o CG ajudou muito nessa parte inicial, tentando organizar a abertura e o desenvolvimento da internet. E, como eu falei, nós passamos a cobrar domínios em 97. Isso vai gerar, por exemplo, recursos para reinvestir na internet. Até 97, tudo que era feito na internet não gerava nada, gerava só despesa, evidentemente. Cada instituição pagava as suas, a FAPESP pagava as suas, o CNPq pagava as suas, o LNCC pagava as suas. A partir daí, começou a ter recurso dentro da própria estrutura CGI, Registro Brasileiro, e isso gerou um CNPJ no final, que é o NIC, que o NIC é o CNPJ criado em 2003 e ativado em 2005, para que esse recurso ficasse disponível para a própria internet brasileira de alguma forma. Então, o NIC-BR é simplesmente uma evolução do registro com o CNPJ. Tá, deixa eu ver se eu entendi então direito. Foi criado esse comitê, vocês já chamaram ele de CGI-BR, Sim. Mas foi criado também uma instituição chamada Registro BR naquela época. Não, o registro já existia. O registro não existia como instituição, não tinha CNPJ, mas o registro é de 89, quando tem o BR. E o registro registrava coisas. O comitê gestor assumiu que isso existia e que continuaria funcionando. Só que isso, quando passou a receber recurso, o recurso ficava na FAPESP, o que deixava a coisa muito engessada. Então a ideia foi, vamos vestir isso de uma vestimenta institucional. E aí, evidentemente, isso internamente já chamava... NIC é o nome da segunda máquina da ARPANET. A máquina de Stanford chamava NIC. E todas as máquinas de domínio, em geral, no mundo, acabam chamando NIC, porque NIC é Network Information Center. Então, nós já tínhamos esse nome, mas não tínhamos uma instituição chamada NIC. Essa instituição foi legalizada com o CNPJ em 2003. Mas aí foi o CGI-BR que criou o NIC-BR? Não, foram pessoas físicas. Pessoas físicas, tá. Pessoas físicas integrantes do CGI-BR na época, que se reuniram como associação de pessoas e criaram uma instituição chamada NIC. Aí quando o CG foi recriado em 2005, né? 2003, né? 2003 para 2005. 2003 foi recriado o CGI, em 2005 foram reunidas de novo as pessoas anteriores que tinham criado a instituição NIC, com as pessoas novas que estavam no CG agora, e o estatuto do NIC foi refeito, mas era a mesma instituição, e passou a ser o que era hoje, com características estatutárias que tem hoje. Então, é uma instituição criada por indivíduos, né, de 2003, recriada em 2005, e que é, portanto, uma instituição privada sem fins de lucro. E hoje eu acho que é bom a gente enfatizar, você me corrija se eu estiver errado, mas
O NIC-BR é uma instituição de direito privado. Ela é constituída na forma de uma associação onde o comitê gestor da internet funciona como a assembleia. Os membros atuais do comitê gestor têm voto e os membros anteriores do comitê gestor, eles também fazem parte dessa assembleia, mas sem direito a voto. Então o NIC-BR está fortemente amarrado, vamos dizer assim, a essa estrutura de governança da internet no Brasil, que é o comitê gestor. Me chamou a atenção também que o comitê gestor, então, antecede a Anatel em sua existência. Não sei se isso é relevante ou não, mas foi algo que me chamou a atenção. A Anatel é de 97. É bem curioso isso. O CG, na verdade, é um modelo nessa história chamada multissetorialismo. Quer dizer, o CG foi um órgão criado com representantes de diversos setores da internet, como a ICANN, que também é de 97, seria, digamos, instituída, assumiria isso de uma forma oficial. Quer dizer, essa história que está na moda de falar multissetorialismo, multi-stakeholder, o CGI foi de alguma forma pioneiro nisso aí, de criar uma estrutura onde todos os segmentos estão representados, na medida do possível, e que não tem um caráter regulatório. Eu acho que a gente pode ir caminhando para encerrar essa primeira parte da entrevista com o Demi, né? A gente falou bastante da história, a gente espera que o Demi volte para falar sobre coisas mais relacionadas ao presente da internet, ao futuro da internet. Você tem mais alguma pergunta? Não, é de 2005 para cá, né? Mas se não for em real time, tudo bem. Se for em real time, vai demorar muito. Mas você quer fazer mais algum comentário sobre eu acho que foi muito toda essa interessante parte? aí. E é importante a gente discutir essas coisas, porque até na hora de contar, a gente revê a história e às vezes percebe um detalhe que faria importância, que podia não ter sido comentado, faltou comentar. Então, se acharem que alguma coisa faltou, por favor, estou muito aberto a comentar. Não, faltou, de 2005 para cá. Isso. Falta muita coisa. A gente vai chegar lá ainda. Tá. Mas obrigado, Demi. Tá bom, eu que agradeço a vocês aí. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Então, obrigado e já fazendo o convite para voltar para a gente ter esse finalzinho da história, né? Então, pessoal, a conversa foi muito boa, cheia de explicações, foi uma aula sobre a internet aqui no Brasil, mas a gente tem que ir para os últimos avisos. Bom, no dia 16 de fevereiro de 2022, a gente vai ter a live Intrarede, a primeira live do ano, Mercado de Trabalhos de Rede. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas você pode mandar para cursoseptro@nic.br. E para os ouvintes que nos seguem no Spotify, lembrem de ativar o sininho e assim receber as notificações dos novos episódios. Também quero convidar a todos para que se inscrevam em nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr, no Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos @NICBR e no YouTube é só procurar por NICBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Muito obrigado e até mais. Até mais, pessoal. E lembrem-se que essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu.br.